Quando Jesus desceu do Monte das Bem-aventuranças, grandes multidões o seguiram. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Já estudamos 7 capítulos. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para nosso primeiro slide, que é a divisão do capítulo 8. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo número 4. Tema: o leproso purificado. Segunda parte, do versículo 5 até o versículo 13, tema: o centurião de Cafarnaum. A terceira parte, do versículo 14 até o 17, tema: a sogra de Pedro. Quarta parte, do versículo 18 até o 22, tema: como devemos seguir Jesus. Quinta parte, do versículo 23 até o 27, tema: Jesus apazigua a tempestade. E sexta parte, que é a última parte, do versículo 28 até o último versículo, que é o versículo 34. Tema: os endemoniados gadarenos. Vamos começar com a leitura dos primeiros 4 versículos, que o tema é o leproso purificado. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos começar observando nosso mapinha, a região que Jesus está? Olha, aqui na região da Galileia. Interessante que, segundo os ensinos dos religiosos do judaísmo da época de Jesus, eles ensinavam que quando o Messias viesse, ele seria um grande operador de milagres. Portanto, Jesus preencheu este requisito. Veja que Jesus é reconhecido no mundo inteiro, até mesmo pelos seus adversários, como um grande operador de milagres. Isto não tem como negar. Como eu disse, nem mesmo os inimigos de Jesus, embora tenha aqueles que digam que Jesus usava a magia para operar milagres, não importa. Todos concordam que Jesus foi um grande operador de milagres. Agora nós sabemos porque Jesus operava estes milagres, porque de fato Jesus era o Messias prometido. Outro detalhe importante, que o leproso, ele chamou Jesus de Senhor, não porque ele entendia que Jesus era divino, que Jesus era Deus, mas porque ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, ele adorou Jesus. E mais do que isto, ele tinha fé que Jesus poderia libertá-lo, purificá-lo, curá-lo daquela enfermidade terrível que era a lepra. E em função dele depositar a sua fé em Jesus, ele foi curado.
E mais um detalhe, Jesus pediu para que ele não contasse a ninguém. E os estudiosos ensinam que Jesus não queria que ele contassem porque Jesus não queria divulgar a sua fama, mostrar para os homens a sua fama de operador de milagres. Não, Jesus estava cumprindo o seu papel de Messias, não estava preocupado com a divulgação desta área do seu ministério. Outro detalhe muito importante, após Jesus ter curado aquele homem da lepra, pediu para ele mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote também observasse, porque o sacerdote era a autoridade religiosa do judaísmo. E com certeza aquele homem contaria para o sacerdote, e o sacerdote, por ser um conhecedor das Escrituras, deveria perceber que só o Messias poderia praticar aquela cura, realizar aquela cura. Esse detalhe é muito importante. E Jesus também disse para que ele realizasse o que Moisés deixou registrado, cumprisse aquela norma que estava estabelecida na lei. Vamos para a segunda parte. Começa no versículo 5, vai até o versículo 13. O centurião de Cafarnaum. Vamos ler os versículos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Centurião significa que aquela autoridade militar comandava 100 soldados, uma centúria, ou até mais, mas no mínimo 100 soldados. E ele faz um paralelo com o poder que ele tinha, com a autoridade que ele tinha, e ele conseguia ver a mesma autoridade em Jesus, só que no mundo espiritual. E Jesus ficou sensibilizado com a fé do centurião e disse que não tinha observado aquela fé ainda em Israel. E quando Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, os religiosos da época entendiam o que Jesus estava falando, porque os judeus achavam que só eles teriam o direito de sentar, de participar deste banquete com os patriarcas. E os gentios ficariam de fora, ficariam nas trevas. Observe que na época nós temos dois povos, ou era judeu ou era gentil. Mas Jesus chama a atenção, diz que não simplesmente pelo fato de ser descendente de Abraão já tem a garantia de participar do reino dos céus, deste banquete com os patriarcas, que muitos de fora, ou seja, gentios, o centurião era gentil, participariam deste banquete e eles, por negarem o Messias, ficariam de fora, onde haveria choro e ranger de dentes. Foi uma palavra dura. Por quê? Porque não estavam recebendo os ensinamentos de Jesus, não estavam acreditando que Jesus era o Messias.
Um detalhe também interessante é a preocupação que este centurião tem com o seu escravo. Com certeza aquele escravo era muito importante para o centurião e ele alcançou a bênção de Deus. E Jesus diz, conforme ele creu, o milagre aconteceu. O seu escravo, o seu servo foi curado naquele mesmo momento, sem a necessidade de Jesus ir até o local. Vamos para a terceira parte. Vai do versículo 14 até o 17, a sogra de Pedro. Vamos ler estes versículos. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos ver onde está registrado o que o profeta Isaías disse? Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto foi o citado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Um outro detalhe interessante é Jesus ter curado a sogra de Pedro. Por quê? O catolicismo romano ensina que Pedro foi o primeiro papa, embora não tenha como confirmar isto, nem na Bíblia, nem na história, mas a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro papa. Logo, o primeiro papa, segundo o catolicismo romano, era casado. Veja que interessante. E a Bíblia recomenda que a autoridade eclesiástica seja casada, mas a Igreja Católica preferiu adotar o celibato. Não que seja proibido uma pessoa exercer o ministério pastoral sendo solteira. A questão é proibir que a pessoa casada exerça o ministério pastoral. Eu trato sobre isso aí no canal, só procurar aí as aulas sobre catolicismo romano. Eu falo destas doutrinas do catolicismo. Vamos em frente. Quarta parte, vai do versículo 18 até o versículo 22. Tema: como devemos seguir Jesus. Vamos ler estes versículos. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Veja que o texto fala que outro dos discípulos também fez uma pergunta. Logo, aquele escriba era um discípulo de Jesus também. O escriba era um conhecedor da língua hebraica, ele escrevia, ensinava. Os escribas também exerciam trabalhos importantes junto com o governo, porque eram conhecedores das leis, das normas. Logo, eles tinham uma vida mais tranquila, tinham uma condição, vamos dizer assim, financeira, talvez um pouquinho melhor que as outras pessoas, mas Jesus coloca para aquele escriba que seguir Jesus significa renúncia, passar dificuldades. É verdade que nós vamos encontrar mais na frente que algumas mulheres ajudavam Jesus financeiramente, mas mesmo assim
não era o suficiente, porque Jesus está falando que tem dificuldade, não tem lugar fixo para habitar. E aí o outro discípulo quer sepultar o Pai. Os intérpretes ensinam que quando Jesus diz, deixa os mortos que sepultem os mortos, Jesus está falando das pessoas que ainda não foram reveladas pelo Espírito Santo, as pessoas que estão mortas espiritualmente. Também nos ensina que seguir Jesus há necessidade de renunciar. De repente, aquilo que nós mais gostamos. É isto que o texto está nos ensinando, que Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Vamos para a outra parte. Quinta parte, vai do versículo 23 até o versículo 27. Tema: Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler estes versículos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dois detalhes nesse texto. Primeiro, Jesus estava dormindo. Significa que, como homem, ele passava por todas as limitações que nós passamos. Jesus estava cansado do seu trabalho de mestre, de professor, de ensinar, de ajudar as pessoas, de libertar os enfermos. Então ele estava dormindo. E quando Jesus levantou, ele repreendeu os ventos, o mar, e tudo ficou calmo. E aí vem a pergunta: como Jesus conseguiu realizar este milagre? Sabemos que Jesus, embora sendo homem, nasceu sem pecado e nunca pecou, embora tenha sido tentado em tudo. E ele também tinha o poder do Espírito Santo em sua vida. Mas nós encontramos também estudiosos da palavra de Deus que ensinam que naquele momento Jesus usou um dos atributos da divindade, a onipotência, o poder divino. Mas, seja como for, Jesus tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque nós sabemos que foi Jesus que criou todas as coisas. Ora, se ele criou tudo, ele tem poder sobre aquilo que ele criou. Vamos em frente. Sexta parte, que é a última, vai do versículo 28 até o 34. Tema: os endemoniados gadarenos. Vamos ler estes versículos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus.
e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência para que se retirasse da terra deles. Como nós vimos, os demônios podem habitar no corpo de uma pessoa, dominar uma pessoa. Esta era a situação daqueles dois homens. Ou seja, quem estava falando eram estes demônios. E nós vimos também que os demônios podem entrar também no corpo de um animal. Aliás, nós encontramos isto logo no comecinho, nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o diabo dominando, possuindo o corpo da serpente. Agora o crente, aquele que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, regenerado, não há possibilidade de ser possuído por demônios. Não há esta possibilidade, porque em nossas vidas habita o Espírito Santo. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, pode sim ficar endemoniado. Eu já vi pessoa endemoniada, já vi sendo liberta. Muitas vezes, não foi uma vez só não. Já presenciei. E eu me lembro, eu ainda era bem jovem, teve um caso que foi muito difícil. Foi preciso fazer uma campanha de oração, jejum, para que aquela pessoa fosse liberta. E Deus deu vitória, a pessoa foi liberta, teve um encontro com Cristo e passou a servir a Deus e dar testemunho da libertação que recebeu. Portanto, o que nós vemos nesse texto acontece ainda em nossos dias. Precisamos ficar atentos. E a igreja tem autoridade, sim. Recebeu a autoridade de Jesus para expulsar demônios. É o nosso papel. Devemos de ajudar as pessoas que se encontram nesta situação. Aliás, de novo, só a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem esta autoridade. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo número 9. Não vai perder a próxima aula. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.